Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. A paz do Senhor, crianças! Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei qual o horário que você vai assistir essa aula, mas o mais importante é que você assista, tá bom? E hoje nós vamos falar de algo bem pequenininho o nome, mas extraordinário. Nós vamos falar de fé. E como é que está a medida da sua fé em casa, hein? Durante esta pandemia. Você precisa ter fé para essa pandemia logo ir embora, não é isso? E eu já convido a você para nós orarmos. E depois de nós orarmos, vamos cantar de novo esse corinho tão gostoso, tá bom? Vamos lá? Fechando os olhinhos. Querido Papai do Céu, nós te agradecemos pela tua presença. Ó Deus, muito obrigada pelo pão de cada dia, muito obrigada pela saúde, muito obrigada porque tu tem nos guardado. Abençoa cada criança que irá assistir esta aula, cada pai, cada lá onde este vídeo alcançar. Chega, meu Deus, nós te agradecemos. Amém. Vamos mais uma vez cantar um hino de fé? Vamos lá? Vamos. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Isto mesmo, criança. Sem fé, olha, nós não podemos agradar ao nosso Deus, não é? E como vocês têm passado durante essa pandemia? Tem se cuidado? Tem lavado as mãozinhas com bastante sabão? Tem também lavado o coraçãozinho? Uma palavra de Deus? Está usando máscara? Muito bem, faz tudo isso porque logo este vírus vai embora. Porque eu tenho fé que ele vai. Você tem? Espero que sim, não é isso? E hoje nossa aula vai ser maravilhosa. Você está vendo mais uma vez um barco, né? Porque sempre Jesus estava lá naquele lugar, era rodeado, criança, de mar. Então quase todas as histórias aconteciam, não é? No mar. E hoje a história será maravilhosa, crianças. Mas agora eu quero convidar vocês, sabe para quê? Para nós sabermos do nosso assunto. O assunto da nossa lição já estamos... Chega, crianças, coloquei de cabeça para baixo. Hoje, crianças, nós já estamos bem no finalzinho. A lição de número 11. Deu para ver aí? Chama papai e mamãe para te ajudar a ler. Olha só, diz assim, ó. Jesus caminha sobre as águas. Jesus caminha sobre as águas. Lição de número 11 do Jardim de Infância. Vamos dizer bem forte? Jesus caminha sobre as águas. Que coisa maravilhosa! Durante toda a sua existência, você já viu alguém que caminhava sobre as águas? Você consegue? Só existiu duas pessoas que andou sobre as águas, sobre em cima. E quem será que foi? Estas pessoas foram só duas, viu? Você vai aprender hoje. Agora pega a sua Bíblia para nós lermos a nossa
memória em ação, porque agora chegou a hora do nosso versículo. Pega a tua Bíblia, vai, corre, corre, pega. Já pegou? Pronto. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus está no Novo Testamento. Certo? Hebreus está lá depois de Timóteo. Você abre o Novo Testamento e vai passar uma porção de livros, viu? Para chegarmos em Hebreus. Achou o livro de Hebreus? Então, te convido para você ler, tá certo? Comigo, depois de Timóteo, você acha Hebreus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Versículo de número 6. O capítulo é de número 11, é o númerozinho maior. E o versículo é o númerozinho menor. Tá bom? Agora, vou mostrar a vocês aqui. Certo? Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11 e o verso 6. Dá para ver aí bem direitinho? Por isso que precisa ter fé, né? Vamos lá? Ora, ou todavia, em todo momento, escute, preste atenção. Sem fé, ninguém, ó, impossível é ninguém. Tá certo? Pode ser substituído, olha. Sem fé não pode, não acontece. Se eu não tenho fé, eu não agrado a Deus. Tá certo? Então agora, vamos todos juntos, vamos ver. Vamos usar o cubo hoje, que mais nunca a gente usou. Vamos ver o que vocês vão fazer para poder ler este versículo. Eita! Ler o versículo por ano com um pé só. Bota bem pertinho para eles verem. Lê o versículo pulando de um pé só. Vamos lá? Será que vocês conseguem? Vamos ver, né? Quer participar da aula, Samuel? Vamos lá. Começa lá pelo endereço. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Crianças, eu fiquei cansada. Vocês ficaram também? Mas foi legal, né? Eu quase não consigo, porque tia já tá ficando um pouco velhinha, não é? Então, já lemos o textuário, já cantamos um hino. E agora vamos para o melhor momento, o momento da história. Tia, e onde está a nossa história de hoje? Está no livro de Mateus. Mateus fica no Novo Testamento. É o primeiro livro do Novo Testamento. O capítulo é de número 14 e o versículo é de número 22. Achou aí? A nossa história está aqui, viu? Não está em livros qualquer, não. Está aqui, ó, escrito na Bíblia. E aqui também na nossa lição, viu? Vamos lá? A Bíblia nos diz, sabe o que, criança? Que certa
Certa vez, Jesus andava com seus discípulos, como sempre. Nós, neste trimestre, percebemos que todos os momentos Jesus estava andando com a multidão, não era? A multidão sempre estava ali com Jesus, porque onde Jesus estava, havia milagres. Onde Jesus estava, havia curas divinas. Onde Jesus estava, até as pessoas que tinham morrido era ressuscitada. Então, quem é que não queria estar perto de Jesus? Não é isso, crianças? E olha só, Jesus já estava com a multidão, mas a Bíblia diz que ele despediu a multidão, né? Como aconteceu na aula passada, Jesus deu comida para todas aquelas pessoas e depois despediu. E Jesus pediu aos discípulos, olha eles aqui, que entrasse no barco enquanto ele se despedia das pessoas. Vocês perceberam que sempre os discípulos estavam no barco? Por que será, criança? Porque eles eram pescadores. E pescadores vivem no mar, trabalhando, não é? E quando Jesus se despediu de todas as pessoas, a Bíblia nos diz que ele ficou sozinho para orar. Que coisa boa, crianças, orar. Você já orou hoje, sem ser neste momento? Precisa orar, viu? Jesus nos diz que nós devemos sempre orar. E olha só, criança, ele ficou orando no monte por muito tempo, até ficar à noite. E onde estavam os discípulos? Os discípulos estavam no mar pescando, né? Já estavam bem longe. Ah, criança, enquanto os discípulos estavam ali pescando, sabe o que aconteceu? O mar, crianças, ficou muito agitado. O vento começou a soprar muito forte. Muito forte, criança. Forte mesmo. E olha só, o barquinho ficava pra lá e pra cá, criança. E os discípulos ficaram um pouco preocupados, sabe? Porque o vento formava grandes ondas e batiam com força no barco. E quando ficou de madrugada, Jesus, que estava ali no monte, ele saiu. Jesus saiu dali, crianças. E sabe para onde ele foi? Quem poderia dizer para onde Jesus foi? Isto mesmo, Rebeca. Ele foi pro mar. Ele foi pro mar. E quando Jesus chegou no mar, sabe o que aconteceu, criança? Jesus andou por cima das águas. Jesus andou por cima das águas. Você agora já sabe quem foi a primeira pessoa que andou sobre as águas, por cima das águas. Foi Jesus, não é? Ele andando, crianças, olha, por cima das águas, e o barulho do vento e do mar já foi diminuindo. Isto. E olha, o final da história. Que esquisito, né, criança? Jesus andando por cima do mar? Como isso é possível? O que acontece se eu e você andar por cima do mar? Nós iremos o que? Afundar. Isto mesmo, e morreremos afogados, não é? Nós morreríamos afogados. Mas com Jesus foi diferente, sabe por quê? Porque ele é o dono do mar. Ele que ordena tudo para o mar. Ele tem todo o poder, criança, para fazer qualquer coisa. E quando os discípulos, olha, viram Jesus andando por cima das águas, eles ficaram, sabe como? Com medo, apavorado, pensando que era um fantasma.
chateado. Mas Jesus chegou e foi logo dizendo: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Olha só, criança, os discípulos pensando que era um fantasma, porque estavam andando por cima das águas. Jesus disse: coragem, não tenha medo, sou eu. E Pedro, sabe, crianças, que vocês sabem que Pedro era sempre quem perguntava as coisas a Jesus. E sabe o que aconteceu com ele? Cadê Pedro? E Pedro imediatamente, sabe o que ele fez? Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá até aí. E Jesus disse assim: pode vir, Pedro. E Pedro foi, criança. E criança, e Pedro também ficou andando por cima das águas. E isto que aconteceu. Pedro também ficou andando, olha, por cima das águas. Então foi a outra pessoa, que só existiu duas pessoas que andou por cima das águas. Foi Jesus e Pedro. Então, quando Pedro andava, crianças, por cima das águas, em direção a Jesus, sabe o que aconteceu, Samuel? Aconteceu que Pedro sentiu novamente aquele vento forte no seu rosto, crianças. Sabe aquele vento que a gente sente quando vai na praia? Aquele vento bem forte. Foi isso que Pedro sentiu, e Pedro também ouviu aquele vento forte. E sabe o que aconteceu com Pedro? Ele ficou com medo. Crianças, ele estava ali com Jesus, e como é que ele teve medo? E quando ele começou a ter medo, sabe o que aconteceu? Ele foi, criança, afundando, porque duvidou do que estava acontecendo, criança. Ele duvidou que poderia andar por cima das águas. E sabe o que aconteceu? Ele ficou apavorado e começou a gritar: Senhor, Senhor, socorre-me! Imediatamente, Jesus deu a mão para Pedro e disse a ele: sabe, Pedro, por que você duvidou? Ah, criança, Jesus ficou triste com Pedro porque ele duvidou que Jesus era capaz de fazer que ele andasse por cima das águas. Depois de tantos milagres que ele viu Jesus fazendo, ele ainda duvidou, crianças. E sabe o que mais aconteceu? Pedro não confiou em Jesus, por isso que ele afundou. E Jesus ficou muito chateado com Pedro, porque Pedro fez isso. E vocês querem que Jesus se agrade de vocês, crianças? Tenha fé, tenha fé. Isto mesmo, tudo que vocês for fazer tem que ter fé, não pode duvidar. E depois que Jesus ensinou a Pedro que ele deveria ter fé, os dois, criança, subiram no barco. E sabe o barulho do vento e do mar? Acabou, não teve mais barulho. Quando Jesus, olha, subiu no barco, acabou, criança, todo aquele barulho. O mar se acalmou, porque agora Jesus estava no barco. Você viu quando Jesus está no barco? Ele ordena tudo e a natureza, criança, lhe obedece. E aquele som terrível, ó, parou, tudo cessou, porque é Ele quem faz todas as coisas. Então, crianças, que começa a história, que está aqui, olha, na Bíblia Sagrada, viu? Na Bíblia Sagrada, ela possa, olha, ficar guardadinha no seu coração.
E quando Jesus subiu naquele barco, os discípulos todos ficaram assustados e disseram assim: olha, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Olha, criança, em todos os momentos eles estavam vendo Jesus fazendo os milagres e ainda duvidaram. Estão vendo, crianças, que muitas vezes os discípulos não tinham fé? Não seja assim, criança. Tenha fé. Sabe o que é fé? É aquilo que eu nem vejo, mas eu tenho uma certeza que eu vou receber. Fé é isso, criança. Sabe quando você estava na barriguinha da mamãe, que ninguém lhe via, mas a mamãe já dizia que tinha um bebê? Isso se chama fé. Então, crianças, para você agradar a Deus, você precisa ter fé. Isso mesmo. Sem fé é impossível agradar a Deus, tá certo, crianças? Olha, agora nós vamos fazer uma experiência de fé. Não é isso? Tia vai afastar aqui para vocês verem bem direitinho. Você é a pessoa que tem fé? Se você tiver fé, você vai o quê, ó? Flutuar sobre as águas. Mas se você não tiver fé, criança, você vai, olha, afundar. Vamos lá? Vamos, olha, faz de conta que aqui é o mar, certo? Essa alguinha azul, dá para dar um zoom? E olha, crianças, aqui esse tem fé e este não tem. Quem tem fé não afunda, viu? Não afunda. Balança, mas não afunda. Olha só, crianças. Vamos ver? Olha, quem não tem fé, olha, foi direto, crianças. Foi direto para o fundo do copo. Mas aquele que tem fé, olha, dá para vocês verem, não dá? Crianças, ficou flutuando. E aí, você vai ter fé a partir de hoje, se não tinha? Pois é, tenha fé, porque assim você agradará, olha, o coração de Deus. Do mesmo jeito, você viu que um ovo afundou da mesma água. E o outro ovo, olha, não afundou. Porque aqui é aquele crente, é aquela criança que tem fé em Deus. Ela não afunda, viu? Mas quem não tem, olha, vai para o fundo do mar. Viu? Como é interessante, crianças, que você seja assim, olha, cheio de fé para agradar o coração de Deus, tá bom? Então que você consiga colocar essa história dentro do seu coração. Quando Pedro estava tendo fé que Jesus estava sobre as águas, ele também flutuou. Mas depois que ele duvidou, ele foi afundando. Do mesmo jeito somos nós. Então Deus quer, criança, que você confie nele, que você tenha fé e creia que ele pode fazer todas as coisas, porque ele é muito poderoso, tá bom? Agora, há um desafio, antes de nós orarmos, tá certo? O desafio, criança, sabe o que é? Você vai fazer um vídeo de algo que você teve fé e você recebeu, você alcançou. Você tem algo? Começa a lembrar, tá certo? E pede para a mamãe ou o papai fazer essa filmagem para você e mandar para sua professora. Por exemplo, olha, eu queria muito, tia, ganhar um carrinho de controle remoto. E eu tive fé que o meu pai poderia me dar. E quando foi meu aniversário, tia, eu recebi esse carrinho. Isso se chama fé, criança. Então você vai fazer essa filmagem, tá bom? E mandar para sua professora da escola dominical, dizendo a ela que entendeu tudo sobre fé, tá bom? Agora vamos orar? Eita, antes de orar, faltou a oferta. Pega a ofertinha,
Guarda aí para a mamãe levar para a igreja, porque nossos templos já se abriram, criança. Estamos tendo culto novamente, tá bom? E você precisa ir. Precisa sim, ó, para ter mais fé e se fortalecer, tá bom? Então vamos orar agradecendo a Deus por tudo, tá bom? Fecha os olhinhos, junta as mãozinhas. Querido Papai do Céu, nós te agradecemos por esta aula. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Muito obrigada porque estás conosco. Muito obrigada, Senhor, porque tem nos guardado. Nós te agradecemos e nos ajuda em nome de Jesus. Amém, criança? Como é bom estar falando de Jesus, não é isso? Então, um beijo, uma ótima semana para você, tá certo? Não esquece do nosso desafio. Quem puder também, vai lá no meu canal, Tia Márcia, tá? E pede para a mamãe se inscrever. Não esquece. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana. Amém.